Boa noite, meu nome é Sandra Dourado e a aula que eu preparei para os alunos do primeiro ano do ensino fundamental sobre a diversidade étnico-racial no Brasil é confecção das bonecas Abayomis. Essas aulas serão divididas em 5 horas aulas de 50 minutos. Bom, na primeira aula eu faria a tempestade de ideias e o registro dessa tempestade de ideias, né? Colocaria a seguinte pergunta na lousa: somos todos iguais? E os alunos iriam expor, né, a percepção deles sobre as igualdades e as diferenças entre as pessoas, e eu iria fazer o registro na lousa. Num segundo momento, eles iriam receber uma folha de sulfite e eles iriam fazer o desenho, né, de como eles veem as diferenças entre as pessoas. Na segunda aula, os alunos seriam levados para a sala de vídeo e terem acesso à história, né, de como e por que os africanos vieram para o Brasil. Então, assim, contar que eles eram capturados, os negros que tinham as melhores dentições, que tinham os melhores portes físicos, eles eram capturados, jogados em navios negreiros, né, com seus filhos ou não, e trazidos para o Brasil em viagens longas, né, e eles eram trazidos em navios negreiros, em péssimas condições, né, de viagem, trazidos para o Brasil para serem escravizados, ou seja, eles iriam trabalhar em fazendas, e caso eles não atendessem aos seus senhores, eles seriam castigados, iriam para o tronco, apanhavam, né? E também as condições de sobrevivência que eles tinham nas senzalas, que eram muito ruins. Então eu mostraria imagens de senzalas, dos escravos, dos seus senhores, das fazendas, de onde eles apanhavam, de como eles eram castigados. No segundo momento, eu mostraria como a cultura, né, a cultura trazida aos brasileiros pelos africanos, reconstruiu a nossa cultura afro-brasileira, né, através da música, da dança, das artes, da culinária, das religiões, até das línguas, né, que eles falavam, que era o português, o francês e o inglês. Bom, na terceira aula, eu iria confeccionar a boneca Abayomi, contando um pouco dessa história novamente, retomando alguns fatos, sem que elas soubessem que o que eu estava fazendo iria se tornar uma bonequinha. Então eu ia falar que, novamente, que os negros eram capturados, eles eram jogados nos navios negreiros, as viagens eram muito longas, as crianças não tinham nada para fazer, então elas choravam muito. Então as mães, para acalentar essas crianças, rasgavam suas roupas, preparavam essas bonequinhas em que as crianças ficavam observando, e quando elas recebiam essas bonecas, elas ficavam muito felizes, elas já abriam um sorriso. Tem a outra vertente que diz que essas mães faziam essas bonecas bem pequenininhas, que caberiam na palma da mão, para as crianças esconderem, para que quando elas chegassem no Brasil, quem as recepcionasse não jogassem essas bonecas fora. Então, ou elas cabiam na mão, ou elas escondiam nos seus cabelos, né, para que ninguém pegasse as bonecas, porque era a única referência que elas teriam dos seus pais, caso elas fossem separadas. E Abayomi significa Abai, encontro, Omi, precioso. Então, quem recebe essa boneca está recebendo algo de muito precioso. Então, por isso do sorriso. Na quarta aula, os alunos iriam confeccionar essas bonequinhas, né, com as tiras e as roupas coloridas, e eu iria mostrar que essas bonecas, elas não têm olhos, nariz, nem ouvido e nem boca, que é para mostrar as diferentes etnias africanas. Essas bonecas que elas fizeram, elas poderiam levar para casa, dar para alguém ou guardar, enfim, né, se ela achasse que alguém merecia ganhar como algo precioso. E na última aula faríamos uma avaliação, uma autoavaliação, né, para as crianças expor o que elas aprenderam, se elas gostaram, o que elas não gostaram, quem recebeu a boneca, se não recebeu, se gostou ou não. Enfim, é isso. Muito obrigada, boa noite.